Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia, discípulos de Jesus. Vamos para mais um encontro com o Mestre? Vamos, amém. Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje, porque tem muitos detalhes para nós estudarmos. Por favor. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Te louvamos, Pai, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Amém. Te louvamos, meu Deus, pela proteção de teus anjos. Perdoa o nosso pecado, Pai. Amém. E agora, meditarmos na tua palavra, nos conceda o teu Santo Espírito, poder dos céus, para aprendizado, Senhor Deus, e para a prática em nossas vidas. Amém. Em cada uma de tuas filhas que está reunida nesse momento, especial com a irmã Daiane, que ela seja, Pai, usada pelo teu poder, para ter a mensagem desta manhã. Fique conosco, Pai, nos perdoe, transforme nosso coração para o teu reino, Pai. É que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre a morte de Jesus por nós na cruz. E nós vimos que quando Jesus estava na cruz, que ele fez 7 declarações, eu quero relembrar para vocês. A primeira delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda foi: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, que foi para o ladrão. A terceira declaração de Jesus foi para João e Maria, quando Jesus falou assim: mulher, eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe. A quarta declaração foi: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta foi: tenho sede. A sexta declaração foi: está consumado. E a sétima declaração foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus poderia ter se livrado da cruz. Ele tinha poder para se livrar da cruz e para acabar com todos aqueles que haviam zombado e duvidado dele. Ele tinha poder para se salvar, mas escolheu não fazer isso para salvar você e eu. E nós vimos também que Jesus morreu exatamente na hora do sacrifício da tarde e que houve uma densa escuridão por 3 horas e que o véu do templo se rasgou no meio. Mas apesar de todo o sofrimento, Jesus morreu triunfante sobre a sepultura. Ele não morreu derrotado. Ele estava plenamente consciente do seu triunfo e estava confiante na sua própria ressurreição. E hoje nós vamos estudar o que aconteceu logo após a morte de Jesus. E nós vamos estudar 2 textos. E eu quero convidar vocês primeiro a abrir no livro de Marcos, capítulo 15. Nós vamos estudar a partir do versículo 42. E este relato também pode ser encontrado em Mateus, capítulo 27, em Lucas, capítulo 23 e em João, capítulo 19. Vamos ler o relato de Marcos, diz o seguinte: Marcos 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Agora eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 57, que diz o seguinte:
Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era um discípulo de Jesus. Este foi para Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentados em frente do túmulo Maria Madalena e outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, o sábado, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montando guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Olha que interessante esse relato. A Bíblia relata que Jesus morreu por volta das 15 horas da tarde, que era a hora do sacrifício da tarde. E de acordo com os historiadores, o sol naquela região, naquela época, se punha por volta das 18 horas e 30 minutos. Então eles tinham que agir rapidamente. E o relato diz que José de Arimateia se preocupou com o sepultamento de Jesus. O relato de Mateus diz que ele era muito rico e que era um discípulo de Jesus. E o relato de Marcos descreve José como um conselheiro honrado do Sinédrio, que também aguardava o reino de Deus e que se dirigiu ousadamente a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. O relato de Lucas acrescenta que ele era um homem bom, um homem justo e que ele não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros membros do Sinédrio. E João o descreve como um discípulo de Jesus e ainda que ocultamente ele agia de forma oculta porque ele tinha receio dos judeus. E no capítulo 19 de João, versículo 39, João acrescenta que Nicodemos, aquele que havia se encontrado com Jesus 3 anos antes, também se associou com José de Arimateia na organização do sepultamento de Jesus. Esses foram os homens que se preocuparam com o sepultamento de Jesus. E essa provisão para o sepultamento de Jesus, organizada por José e por Nicodemos, cumpriu o que está escrito em Isaías, no capítulo 53, versículo 9, que diz que o Messias teria sido sepultado como rico na sua morte. Como vimos na prisão de Jesus, quando os membros do Sinédrio prenderam Jesus ali na noite de quinta para sexta-feira, que os membros do Sinédrio não convidaram todos os membros para participar. E eles excluíram aqueles que eram a favor de Jesus. Sendo assim, com certeza, José de Arimateia e Nicodemos não estavam presentes no julgamento de Jesus pelo Sinédrio. E eles haviam sido excluídos intencionalmente. Em Mateus capítulo 26, versículo 66, nós vemos que anteriormente alguns membros do Sinédrio haviam agido em favor de Jesus, haviam falado a favor de Jesus e que haviam frustrado os planos do Sinédrio de silenciar o Salvador. E provavelmente esses membros do Sinédrio que agiram em favor de Jesus foi José de Arimateia e Nicodemos, porque aqui, depois da morte de Jesus, eles são os únicos a se preocuparem com Jesus. E agora, eles corajosamente se adiantaram e foram fazer o que nenhum outro amigo de Jesus estava disposto a fazer.
Jesus tinha discípulos. Jesus tinha vários amigos, várias pessoas que falavam que era amigo de Jesus. Zaqueu, Lázaro, Maria, Marta, todos os discípulos. Mas nenhum deles estava disposto a fazer por Jesus aquilo que José e Nicodemos fizeram. Nicodemos havia se encontrado com Jesus no início do seu ministério. E agora, 3 anos depois, ele estava testemunhando o cumprimento daquilo que Jesus havia dito para ele. E as cenas que ele presenciou com seus próprios olhos se constituíram em evidências positivas da divindade de Cristo. Tudo isso porque ele escolheu crer. Vejam a diferença. Jesus havia falado que isso iria acontecer tanto para Nicodemos quanto para todos os seus discípulos e todos os seus amigos e também para todos os que ouviam seus ensinamentos. Mas os demais escolheram duvidar ou fugiram por medo. Mas Nicodemos não. Ele permaneceu corajosamente ao lado de Jesus, mesmo depois da sua morte. E o relato de João, no capítulo 19, a partir do versículo 39, diz que enquanto José de Arimateia foi conversar com Pilatos, teve coragem para ir conversar com Pilatos, que Nicodemos, ele foi comprar especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. E os relatos de Marcos, Lucas e Mateus falam que José de Arimateia ali teve coragem para conversar ousadamente, foi ousado em falar com Pilatos. O tempo era curto, já era mais de 3 horas da tarde e o sol ia se pôr às 18h30. Tudo o que eles precisavam fazer deveria ser concluído antes do pôr do sol. Não havia tempo a perder. Por isso que eles se dividiram agora para que cada um fizesse uma coisa. José para falar ousadamente com Pilatos e Nicodemos para providenciar tudo aquilo que precisava ser providenciado para um sepultamento digno de Jesus. E foi preciso muita coragem para José ir adiante e conversar com Pilatos e demonstrar publicamente a sua simpatia por um homem que havia acabado de ser condenado e executado como traidor de Roma e que havia sido rotulado pela mais alta corte judaica como um blasfemador. A coragem de José e de Nicodemos brilha em contraste com a covardia dos 11 discípulos de Jesus e de todos os que se denominavam seu amigo. A lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, exigia que corpos que fossem pendurados no madeiro, que eles fossem removidos antes do pôr do sol, que marcava o início do sábado, para que aquilo lá não ficasse sendo visto no sábado. E é por isso que em João, capítulo 19, versículo 31, relata que os líderes judeus foram também até Pilatos dizer para que Pilatos descesse os corpos de Jesus e dos 2 ladrões, para que fossem tirados da cruz antes do pôr do sol. No curso normal dos acontecimentos, Jesus, como um traidor de Roma e como um blasfemador, ele teria sido enterrado de forma desonrosa em algum campo reservado para os mais vis criminosos. Mas José de Arimateia e Nicodemos não permitiram isso. Era incomum que uma pessoa crucificada e que fosse traidora tivesse um sepultamento tão honroso, mas eles se preocuparam até mesmo com o sepultamento de Jesus. As pessoas que eram crucificadas normalmente ficavam muitas horas em agonia e sofrimento. E em alguns casos eles permaneciam até por vários dias. Mas Jesus morreu ali num período de 6 horas entre a crucificação, que ocorreu às 9 horas da manhã, e a sua morte às 3 horas da tarde. E foi por isso que Pilatos, quando José de Arimateia vem pedir o corpo de Jesus, é por isso que Pilatos fala para o centurião conferir se realmente Jesus já tinha morrido.
A Bíblia fala que José de Arimateia e Nicodemos, na realidade não cita Nicodemos, mas no relato de João nós vemos que Nicodemos ele foi ativo em todo o processo de sepultamento de Jesus. E a Bíblia fala que eles enrolaram Jesus em um pano limpo de linho e que o colocaram em um túmulo novo de José de Arimateia. José devia ter pago muito dinheiro naquele túmulo novo. Nós não sabemos se ele adquiriu aquilo naquela hora, naquele dia, ou quanto tempo fazia que ele tinha adquirido aquele túmulo. Mas com certeza isso demonstrava sua riqueza, porque era próximo de Jerusalém. O tecido utilizado não tinha nenhuma sujeira. E o local que colocaram o corpo de Jesus foi um túmulo que nunca havia sido utilizado por ninguém e que havia sido aberto em uma rocha. Tudo isso tem significados. Tudo isso demonstra a pureza de Jesus e tudo isso demonstra que ele morreu sem nenhum pecado. Era muito natural que ali próximo de Jerusalém tivessem cavernas naturais e túmulos rupestres que eram utilizados para sepultar as pessoas mortas, mas normalmente pessoas com muito dinheiro. E aquilo tinha sido um presente de José para Jesus. E esse generoso presente era o local de sepultamento, era aquilo. É uma demonstração de que José estava disposto a resolver um problema para o qual os discípulos não tinham solução. José resolveu aquele problema e José fez isso de forma generosa. E a Bíblia fala que depois que colocaram o corpo de Jesus lá, o relato bíblico diz que eles rolaram uma grande pedra com a intenção de fechar o túmulo de Jesus. E o relato fala que Maria Madalena e outra Maria, que é identificada como Maria, mãe de José, ficaram ali, assentadas na frente do túmulo para ver onde Jesus tinha sido sepultado. Elas foram as últimas a sair naquela tarde de sexta-feira e elas foram as primeiras a irem ao túmulo de Jesus logo após o sábado. E nós vamos estudar sobre isso também. O relato de Mateus narra que os principais sacerdotes e escribas, que eles estavam preocupados e que eles se reuniram com Pilatos no sábado e que eles se lembraram de quando Jesus falou que iria sofrer, que iria morrer, mas que após 3 dias iria ressuscitar. E eles tentaram se precaver, com medo dos discípulos roubar o corpo de Jesus e mentir que Jesus havia ressuscitado. Eles tentaram conseguir, e eles conseguiram uma escolta para ficar ali guardando o túmulo de Jesus. E sabe uma coisa interessante? Isso é uma evidência de que aqueles escribas e fariseus, eles haviam compreendido muitas coisas que Jesus havia lhes falado. Caso contrário, eles não estariam preocupados com isso. Mas eles, por mais que eles soubessem aquilo que iria acontecer, eles decidiram não crer. Diferente de Nicodemos. E nesse relato nós vemos vários contrastes. Aqui é um contraste entre Nicodemos, que ouviu aquilo que Jesus tinha falado e decidiu crer, e entre aqueles fariseus que também ouviram, porque eles estavam preocupados aqui com aquilo que Jesus tinha falado. E eles estavam preocupados com a ideia dos discípulos virem roubar o corpo de Jesus. Mal sabiam eles que os discípulos de Jesus estavam tão desnorteados e com tanto medo que mesmo que Jesus não ressuscitasse, eles seriam incapazes até mesmo de ir até o túmulo de Jesus. E o relato diz que para evitar qualquer tentativa, Pilatos disponibilizou uma escolta para ficar à disposição daqueles líderes e para guardar o túmulo de Jesus. E aquela escolta selou a pedra e permaneceu ali, guardando o túmulo de Jesus. Quantas informações importantes no relato de hoje! E eu quero ressaltar alguns aspectos para nós meditarmos durante esse dia. E eu quero começar pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, pelos escribas e fariseus.
eles não eram ignorantes. Eles haviam compreendido muitas das palavras de Jesus. O problema é que eles decidiram não acreditar nelas. E isso é uma grande advertência para nós. Porque ouvir e compreender não é suficiente, é preciso crer e é preciso agir de acordo com aquilo que acreditamos. Foi isso que Nicodemos fez. Ele ouviu, ele compreendeu e ele creu. E por ele crer, ele agiu de acordo com aquilo que ele acreditava. Outro aspecto que eu quero ressaltar e que eu gostaria de ressaltar é que se dependesse dos amigos de Jesus, ele não teria tido um sepultamento digno. O medo impediu com que os discípulos de Jesus permanecessem ao seu lado. Medo! E é por isso que em vários versículos da Bíblia, em diferentes ocasiões e circunstâncias, Jesus, quando aparece para alguém, ele diz: não tenha medo, confie, não se apavore, não desanime. O medo muitas vezes pode nos impedir de fazer aquilo que nós precisamos fazer. E é por isso que, eu não sei se vocês se lembram, mas no passado havia um ditado que dizia assim: quem pensa muito não casa. E eu nunca pesquisei o que isso quer dizer ou de onde surgiu esse ditado, mas uma das coisas que ele me leva a refletir é que há momentos em nossa vida em que não temos tempo para ficar pensando nas possibilidades e nós precisamos agir, independente dos prós e dos contras, independente, é preciso agir. E foi isso que Nicodemos e José de Arimateia fizeram. Eles não ficaram pensando o que as pessoas iriam achar dele. Eles não ficaram pensando no sofrimento ou na retaliação que eles poderiam sofrer, na perseguição que eles iriam sofrer por parte dos demais membros do Sinédrio. Eles simplesmente agiram. E por ter certeza que eles agiram e que eles fizeram aquilo, pode ter certeza que aquilo era sob a influência do Espírito Santo. Queridos, que durante o dia de hoje, que nós separemos alguns momentos em nosso dia para agir, para meditar, para refletir sobre a vida que nós temos levado. Nós temos que analisar se nós realmente estamos crendo nas palavras que Jesus nos diz, ou se nós estamos simplesmente nos contentando em ouvir, em ouvi-las. Isso não é suficiente. Ouvir a palavra de Deus sem crer e sem agir não é suficiente. E que nós nos questionemos: será que nós temos agido e feito o que realmente precisa ser feito? Ou será que nós temos perdido tempo pensando nos prós, no contra e alimentado o medo que naturalmente há em todos nós? É preciso agir em favor de Jesus, é preciso fazer o que precisa ser feito, é preciso parar de perder tempo pensando nas possíveis consequências, porque se assim fizermos, nós vamos nos tornar semelhante aos 11 discípulos de Jesus e deixar de fazer o que precisa ser feito por medo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós continuemos seguindo Jesus de perto, de forma ousada, aconteça o que acontecer, porque quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, com certeza irá recompensar todos aqueles que não se envergonharam do seu nome. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos alimentou com a sua palavra. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que nós nos denominamos teus amigos, em que nós nos denominamos seus discípulos, mas quando as consequências vêm, quando os problemas vêm, a gente foge. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes em que nós deixamos o medo tomar conta da nossa vida. Nós deixamos o medo nos paralisar. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Senhor, em todas as circunstâncias, ouvirmos a Tua voz falando para nós: não tenha medo. Nos ajude, Senhor, e nos ajude a fazer aquilo que precisa ser feito, porque o Senhor precisa voltar. Nós precisamos ser tirados desse mundo de pecado, desse mundo de sofrimento, Senhor, e nós te pedimos que nos ajude a ter coragem para
para agir, Senhor, mesmo que tenhamos medo. Nos ajude, Senhor, a agir, apesar de qualquer consequência que possa vir sobre nossa vida, Senhor. Nos ajude a nos espelharmos e a tomar como exemplo José de Arimateia e Nicodemo, Senhor. A ouvir as tuas palavras, crer em tuas palavras e agir, Senhor, em prol do teu nome, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor, gratos mais uma vez pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Senhor, mesmo que em algum momento da nossa vida nós agimos como esses discípulos, nos ajude a ter uma transformação da nossa vida, porque esses discípulos também foram transformados. Em algum momento da vida deles, eles também deram a vida por Ti, e é isso que nós queremos, Senhor. Por favor, Pai, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida, e nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Esteja conosco nesse dia, nos lembrando sempre do Seu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, um ótimo dia, um ótimo sábado para vocês. E amanhã nós continuaremos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Amanhã nós vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus, sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.